Olá, que tal, chicos e chicas? Olá, pessoal, tudo bem? Sou Amanda Rodrigues, a professora de espanhol, novamente com vocês, trabalhando as questões de espanhol do Enem. Então, nas aulas passadas, a gente tem visto um pouquinho das questões que caíram anteriormente, né? Desde lá de 2010 até o ano passado, 2016. Então, agora a gente tem trabalhado bastante texto, né? Aqueles textos compridos, que exigem uma maior paciência e uma leitura e releitura, tá? Na aula de hoje a gente vai trabalhar dois textos, tá? Então vamos para o primeiro. Então, qual é a dica que a gente dá quando o texto é grande? Começar a ler pela questão. O que se pede, né? A questão. Então vamos lá. Eu separei aqui esse texto em 3 partes, tá? Ele é um pouquinho longo. Então, vamos ler o que se pede a questão. A partir da leitura do texto, infere-se que, ou deduz, né, que ao longo da história da América Latina, então, ele quer saber o que acontece ao longo da história da América Latina. Esse é um texto que não traz um título, ou seja, a gente não consegue encontrar o tema, né, desse texto. Então, a gente tem que começar a ler para identificar. Aqui a gente leu a questão, então a gente já sabe o que se pede, né? Então, a partir da leitura do texto, o que se deduz, né? Ao longo da história da América Latina. Então, a gente já sabe que o tema é a América Latina. Vamos ver, então, o que esse texto vem trazer pra gente, tá? A gente vai ter que deduzir o que acontece ao longo da América Latina, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar a ler, né? Como a gente não tem muito tempo e para facilitar a vida de vocês, então a gente começa a ler, né? E a gente já vai interpretando, beleza? Então vamos lá. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, perfeccionó sus funciones. Este ya no es el reino de las maravillas, donde la realidad derrotaba a la fábula y la imaginación era humillada por los trofeos de la conquista, los yacimientos de oro y las montañas de plata. Pero la región sigue trabajando de sirvienta. Es América Latina la región de las venas abiertas. Então, vamos ver o que traz esse primeiro parágrafo do texto. Então, que a nossa comarca do mundo, a nossa região do mundo, que hoje chamamos de América Latina, aperfeiçoou suas funções, tá? Aperfeiçoou. Então, é sempre bom vocês anotarem as palavras que vocês têm dúvidas, tá? Então, vou anotando, né, para tentar trazer o significado. Aperfeiçoou suas funções. Beleza. Esse já não é o reino das maravilhas, onde a realidade derrotava a fábula e a imaginação era humilhada pelos troféus da conquista. Então, que esse já não é mais o reino das maravilhas, onde a realidade derrotava a fábula e a imaginação era humilhada pelos troféus da conquista. Los yacimientos de ouro, então as jazidas, tá? Yacimento é uma jazida. E as montanhas de prata, ok? Pero, a região segue trabalhando de sirvienta, de servente, criada. É a América Latina, a região das veias. Venas é veia. Aqui está em plural, veias abertas. Então, o que ele está querendo dizer nessa primeira parte do texto? Que a nossa região do mundo, que hoje a gente chama de América Latina, ela aperfeiçoou algumas funções. Antes, né, era o reino das maravilhas, onde a realidade derrotava a fábula e a imaginação era humilhada pelos troféus da conquista, né? Ou seja, que tinha uma realidade que não era a que as pessoas sonhavam, né? Que as pessoas viam na fábula. Então, não era um reino das maravilhas, né? Já não era mais. Por quê? Porque a realidade derrotava a fábula, né? E a imaginação era humilhada pelos troféus da conquista, ou seja, pelos seus conquistadores, né? Então, o povo foi humilhado, né? Pelos conquistadores, pelas jazidas de ouro e as montanhas de prata, tá? Mas a região segue sendo criada, ok? Então, ela continua trabalhando como criada. Para quem?
Vamos ver se vai mostrar nos próximos parágrafos. Mas aqui é de algum conquistador, correto? É a América Latina, a região das veias abertas, né? Ou seja, que derrama muito sangue, correto? Segunda parte do texto. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha transmutado siempre en capital europeo o más tarde norteamericano. Y como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros del poder. Todo, la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo e de consumo, os recursos naturais e os recursos humanos. Então, o que ele traz aqui nessa primeira parte? Desde o descobrimento até os dias de hoje, até os nossos dias, tudo se tem transmutado, é como convertido, né? Tudo se tem convertido. Convertido, anotem aí, em capital europeu, ou seja, os conquistadores, certo? Ou mais tarde, pelo norte-americano. E como tal, né, se tem acumulado e se acumula em los lejanos, nos distantes, anotem aí, nos distantes centros de poder. Então, que desde os descobrimentos até os nossos dias, tudo se tem convertido sempre em capital europeu ou mais tarde pelo norte-americano. E como tal, esse capital tem se acumulado e se acumula nos centros de poder distantes, ou seja, longe da América Latina, correto? Tudo, a terra, seus frutos, suas profundidades ricas em minerais, os homens, a capacidade de trabalho e de consumo, até os recursos naturais e os recursos humanos. Então, tudo se converte em capital europeu ou depois norte-americano, ok? El modo de producción y la estructura de clases de cada lugar han sido sucesivamente determinados, desde fuera, por su incorporación al engranaje universal del capitalismo. Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena. Nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros, los impérios e sus caporales nativos. Então, vamos ver qual que é a conclusão aí do texto. Que o modo de produção e a estrutura das classes de cada lugar têm sido sucessivamente determinados pelo quê? Desde fora, pela sua incorporação à engrenagem universal do capitalismo, certo? Então, que o modo de produção e a estrutura das classes de cada lugar da América Latina tem sido sucessivamente determinado desde fora, né? Ou seja, pelo capital europeu, norte-americano, né? Pela sua incorporação ao capitalismo, ok? A nossa derrota esteve sempre implícita na vitória ajena, vitória alheia, ok? Então, que a nossa derrota sempre esteve implícita na vitória alheia, ou seja, lá fora eles ganham e nós da América Latina somos derrotados, né? Nossa riqueza tem gerado sempre nossa pobreza para alimentar a prosperidade de outros, os impérios e seus caporales. Caporales aqui, pessoal, tem um sentido de cabeça, capataz, né? Como alguém que tem poder, né? Então, que a nossa riqueza tem gerado sempre a nossa pobreza para alimentar a prosperidade dos outros, né? Então, para a gente alimentar a prosperidade dos europeus e dos norte-americanos, a gente acaba gerando a nossa própria pobreza, tá? Ou seja, para alimentar seus impérios, né? Europeus e norte-americanos e os seus cabeças nativos, né? Ou seja, quem está no poder. Tranquilo? Então, qual é a ideia do texto? Ele vem mostrar como a América Latina exerce uma função de dependência, né, desse capital europeu e norte-americano, sempre deixando de ter para si para dar para o outro, né? Perdendo para que o outro ganhe. Né? Então, tá bem explícito aqui essa questão do texto.
né? A dependência da América Latina com o capital, com os países estrangeiros. Primeiro a Europa e depois veio os Estados Unidos, né? Norte-americano. Então, vamos lá. Voltando para a questão. A partir da leitura do texto, infere-se que, ao longo da história da América Latina, o que aconteceu? Suas relações com as nações exploradoras sempre se caracterizaram por uma rede de dependências. Tá correto, pessoal? Então, as relações com as nações... Fala em nações exploradoras? Sim. Quais eram? Europa e América do Norte, certo? Sempre se caracterizaram por uma rede de dependências. Então, é sempre? Então, desde o descobrimento, vamos lá no começo do texto, que diz... Opa! Então, ele diz assim. Desde o descobrimento até os nossos dias, tudo se tem convertido sempre em capital europeu ou norte-americano. Ou seja, o texto quer mostrar, né, que as relações da América Latina com as nações exploradoras sempre se caracterizaram por uma rede de dependências. Sempre dependendo do que está de fora, né? Para conseguir algo para si, né? E mesmo assim, gerando a riqueza do alheio e a pobreza do próprio povo, tá? Então, aqui a gente já tem uma possível resposta, beleza? Vamos continuar lendo as outras questões pra gente descartá-las, tá? Bom, ao longo da história da América Latina, seus países sempre foram explorados pelas mesmas nações desde o início do processo de colonização? É isso que o texto vem trazer? Não, né, pessoal? Que os países da América Latina, sim, foram explorados por várias nações, né? Mas não pelas mesmas aqui. Por quê? Primeiro foi o quê? Pela Europa e depois pela América do Norte. Desculpa que eu esqueci. Tá? Então, a letra B, a gente descarta. Desde o início do processo de colonização, não. Primeiro os europeus, depois os norte-americanos, tá? Letra B descartamos, vamos ler a C. Então, ao longo da história da América Latina, sua sociedade sempre resistiu à aceitação do capitalismo imposto pelo capital estrangeiro? Não, né, pessoal? A sociedade aceita, né? Foi imposto a aceitação do capitalismo pelo capital estrangeiro, ok? Então, não resistiu, aceitou. Tranquilo? E onde que tá aqui essa parte? Vamos só tirar essa dúvida. Aqui, ó. Desde fora, ó, o modo de produção e a estrutura das classes de cada lugar têm sido sucessivamente determinados desde fora pela sua incorporação à engrenagem universal do capitalismo. Então, aqui não fala em nenhuma resistência, e sim a incorporação, tá? Então, a letra C também descartamos. Então, ao longo da história da América Latina, as suas riquezas sempre foram acumuladas longe dos centros de poder. É isso que o texto vem dizer? Que as suas riquezas sempre foram acumuladas longe dos centros de poder? Então, o que ele diz aqui? Primeira parte, ele fala da conquista, né? No centro de poder. Então, aqui, ele diz assim, que desde o descobrimento até os nossos dias, tudo se tem convertido sempre em capital europeu ou mais tarde norte-americano. E como tal, se ha acumulado e se acumula em los lejanos centros de poder. Então, aqui, ele diz que, a partir da leitura do texto, ao longo da história latina, suas riquezas sempre foram acumuladas longe dos centros de poder, está distante do seu centro de poder, ok? Mas não é isso que o texto vem tratar, né? Ele quer tratar da dependência e não de que as riquezas sempre estão acumuladas longe dos centros de poder. Tranquilo? Então, a gente elimina a letra D também. Letra E. Suas riquezas nunca serviram ao enriquecimento das elites locais. Eles não querem dizer que as riquezas nunca serviram ao enriquecimento das elites locais. O texto traz especificamente que as suas riquezas serviam ao enriquecimento de outras nações. Tranquilo? E o que quer trazer? Mostrar a dependência. Então, a gente quer saber o objetivo principal do texto. E não é mostrar que as suas riquezas nunca serviram ao enriquecimento das elites locais, e sim as nações estrangeiras, exploradoras.
como Europa e América do Norte. Tranquilo, pessoal? Esse texto não tem muitas palavras que sejam difíceis de traduzir, né, ou que sejam difíceis para a interpretação do texto, porém exige uma leitura calma com interpretação. Tranquilo? Como sempre. Então, vamos conferir qual é a resposta? A letra A. Então, o texto tem o objetivo de quê? De mostrar que as relações da América Latina com as suas nações exploradoras sempre se caracterizaram por uma rede de dependências. Tranquilo? Espero que esteja ficado claro para vocês. Então, a gente vai para o próximo texto, que também não tem um título, tá? Aqui esse texto eu dividi ele em duas partes, então vamos ler a questão para ver o que se pede. Foi um texto que caiu em 2011. Isso, 2011. Vamos lá. O título da palestra, citado no texto, antecipa o tema que será tratado e mostra que o autor tem a intenção de... O texto não tem título, mas ele menciona aqui algo, certo? O título da palestra. Então, aqui a gente vai ter alguma palestra e vai ter o título. Então, esse título, que vai ser citado no texto, antecipa o tema que será tratado e mostra que o autor tem a intenção de. Então, qual é a intenção do autor de acordo com o título de alguma palestra que vai estar sendo citado aqui no texto? Então, vamos lá, vamos identificar esse título da palestra. Vou começar a ler aqui, a gente vai ler uma vez apenas, mas aí a gente vai interpretando, tá? Bom, los fallos de software en aparatos médicos como marcapasos van a ser una creciente amenaza para la salud pública, según el informe de Software Freedom Law Center, que ha sido presentado hoy en Portland, Estados Unidos, en la Open Search Convention, la ponencia Muerto por el Código. Transparencia de software en los dispositivos médicos implantables. Aborda el riesgo potencialmente mortal de los defectos informáticos en los aparatos médicos implantados en las personas. Então, vamos lá. O que ele está falando desde o começo? Que os falhos, né, que as falhas de software nos aparatos médicos, como marcapassos, vão ser uma crescente ameaça para a saúde pública. Segundo um informe, né? Ou seja, informe aqui é relatório, tá? Segundo, então, um informe do Centro de Direito de Software Livre, tá? Que tem sido apresentado hoje em Portland, Estados Unidos, em la Open Search Convention. Então, o Centro de Pesquisa Aberta, né? A Convenção de Pesquisa Aberta, tá? OSCON. Então, diz assim, la ponencia muerto por el código. La ponencia, aqui essa palavra, ela pode tratar tanto de uma proposta como um título, tá? Então, aqui uma proposta, um título, né? É algo que se refere a informar, ok? Então, a proposta, morto pelo código, transparência de software nos dispositivos médicos implantáveis, aborda o risco potencialmente mortal dos defeitos informáticos nos aparatos médicos implantados nas pessoas. Então, aqui a gente já tem essa ponência aqui, é o título dessa tal palestra, né? Que está sendo apresentada em Portland, na Convenção de Pesquisa Aberta, ok? Na OSCON. Então, qual é o título dessa palestra? Morto pelo código, transparência de software nos dispositivos médicos implantáveis. E o que aborda? O risco potencialmente mortal dos defeitos informáticos nos aparatos médicos implantados nas pessoas. Então, vem tratar... Essa palestra vem tratar do quê? Dos riscos, né, potencialmente mortais, que os defeitos informáticos, ou seja, essas falhas do software, podem causar nas pessoas, tá? Segunda e última parte do texto. Segundo SFLC, esse centro, né,
Millones de personas con condiciones crónicas del corazón, epilepsia, diabetes, obesidad e incluso la depresión dependen de implantes, pero el software permanece oculto a los pacientes y sus médicos. La SFLC recuerda graves fallos informáticos ocurridos en otros campos, como en elecciones, en la fabricación de coches, en las líneas aéreas comerciales ou em los mercados financeiros. Então vamos lá, vamos interpretar essa última parte do texto. Então, segundo esse centro de software livre, milhões de pessoas com condições crônicas do coração, epilepsia, diabetes, obesidade, inclusive depressão, dependem de implantes. Mas o software permanece oculto aos pacientes e aos médicos. O centro, esse centro, recorda graves falhas informáticas ocorridas em outros campos, como em eleições, na fabricação de carros, para quem não conhecia essa palavra, coches, carros, nas linhas aéreas comerciais e também nos mercados financeiros. Então, ele veio abordar que milhões de pessoas com diversas doenças, condições crônicas, elas dependem de implantes, mas que esse software permanece oculto, para elas e para os médicos. E esse centro também recorda graves falhas que ocorrem não só nesse campo da medicina, mas também nas eleições, na fabricação de carros, nas linhas aéreas e também mercados financeiros, tá? Então, o que a gente tem de importante? A gente conseguiu identificar o que pedia a questão, o texto da palestra. Então, vamos ler de novo a questão. O título da palestra citado no texto antecipa o tema que será tratado e mostra que o autor tem a intenção de. Então, o que o autor tem como intenção com esse título da palestra? Vamos só recordar qual era o título da palestra? Aqui, ó. Muerto por el código, morto pelo código. Transparência em software em los dispositivos médicos implantables. Então, morto pelo código. Transparência de software nos dispositivos médicos implantáveis. E aqui ele já diz, aborda o risco potencialmente mortal dos efeitos informáticos nos aparatos médicos implantados nas pessoas. Então, o que ele vem trazer? Ele quer mostrar para a população quais são os riscos mortais desses defeitos de software que são implantados nas pessoas, ok? Então, beleza. Então, vamos lá para as questões. A intenção do autor, com esse título da palestra, seria relatar novas experiências em tratamento de saúde? Não, pessoal, ele não está relatando novas experiências, e sim relatando o tema das falhas de software. Tranquilo? Então, a letra A, nós já eliminamos de cara, beleza? Letra B, a intenção do autor seria alertar sobre os riscos mortais de determinados softwares de uso médico para o ser humano? Então, ele quer alertar sobre os riscos mortais de determinados softwares de uso médico para o ser humano? Vamos lá ver. Ele quer alertar sobre os riscos mortais. Aqui, ele diz assim, aborda o risco potencialmente mortal dos defeitos informáticos nos aparatos médicos implantados nas pessoas. Então, a letra B, está certa, pessoal? Alertar sobre o risco mortal de determinados softwares de uso médico para o ser humano. Ok, então, a intenção do autor é alertar sobre os riscos mortais. Ok? Potencialmente mortais desses softwares. Então, a gente já tem aqui uma opção de resposta, tá? Vamos ler, então, as demais para a gente tirar nossa dúvida. A intenção do autor seria denunciar as falhas médicas na implantação de softwares em seres humanos? Então, o autor quer denunciar as falhas médicas? Não, pessoal, não é a falha médica. Ele quer alertar sobre os problemas no software, certo? Que está abordado na letra B. Então, não é para denunciar falhas médicas,
Não, e sim os problemas do software. Descartamos a letra C. Letra D. A intenção do autor seria divulgar novos softwares presentes em aparelhos médicos lançados no mercado? Seria para divulgar novos softwares? Não, pessoal, pelo contrário, ele não está querendo divulgar os softwares, e sim alertar os problemas que tem o software. Correto? Então, eliminamos a letra D. Correto? Letra E, e última. A intenção do autor, então, seria apresentar os defeitos mais comuns de softwares em aparelhos médicos? Bom, defeitos mais comuns, ele fala de defeitos dos softwares, mas ele não está apresentando os defeitos. Não é a intenção do autor. Não é apresentar os defeitos mais comuns, e sim alertar as pessoas sobre os riscos mortais de determinados softwares no uso médico para o ser humano. Tranquilo, pessoal? Esse texto não é tão comprido, porém ele não traz um título, né? O que se pede a questão? Qual é a intenção do autor? Correto? E aí ele dá uma frase, né? Que já ajuda na nossa interpretação. Então aqui foi super importante a leitura da questão primeiro, né? Do que se pedia a questão, ao invés de começar pelo texto. Por quê? A gente conseguiu identificar o quê? Que ele falava especificamente de um título de alguma palestra que foi citado no texto, né? Esse título foi citado. E qual que foi a intenção do autor com esse título da palestra? Tranquilo, pessoal? Esses dois textos, né? O primeiro era um pouco mais comprido. Nenhum dos dois tinham palavras muito complicadas na interpretação, né? São importantes para ajudar ou a facilitar, né, a ser a interpretação dessa questão mais rápida, né, para vocês ganharem tempo. Porém, o que mais é importante aqui, e ficou visível para vocês, espero que tenha ficado visível, que é a interpretação do texto, gente. Então, vocês têm que ler. O que vocês fazem? Ok, abri meu caderno, né, de língua espanhola. O que eu vou fazer? E não só para a língua espanhola, pessoal, mas para a língua portuguesa ou inglesa, né? Depende do que vocês escolherem. Mas vocês têm que analisar que tipo de questão que está caindo. É um texto comprido? É um texto em forma de tira, de charge? É um poema? É uma canção? É uma propaganda? Né? Então, dica principal, espero que vocês guardem para vocês por toda a vida, né? Comecem o texto, um texto longo, pelo que se pede, tá? Pela pergunta. E aí sim vocês já vão conseguir identificar, né? Sinalizar onde está a resposta. Tranquilo? Pessoal, espero que vocês continuem estudando, lendo muito jornal, lendo muita tira, assistindo, né, as telenovelas mexicanas também, que ajuda para o vocabulário, né? E lendo bastante literatura também, né, pessoal? É importante, tá? Parte da gramática também é importante, mas o fundamental é o quê? Interpretação de texto. Tranquilo? Então, pessoal, nos vemos nas próximas aulas, que também vamos continuar tratando de mais alguns textos que caíram nas provas anteriores. E é isso aí. Bons estudos. Hasta pronto!